Olá, pessoal. O Instituto Rosas traz para vocês, no quadro Temas Específicos de hoje, o mais recente relatório sobre a saúde do planeta. A equipe de pesquisadores e pesquisadoras do Instituto Potsdam de Pesquisa sobre o Impacto Climático acaba de apresentar o relatório 2025 sobre a saúde do planeta. Esse mesmo, o planeta Terra onde vivemos e que não podemos substituir por outro. O referencial analítico do Instituto Potsdam foi criado pelo cientista chamado Joan Roxcom. São 9 grupos de indicadores que, unidos, medem a saúde planetária. São os seguintes: indicador 1, o uso da Terra; 2, mudanças climáticas; 3, biodiversidade; 4, uso da água doce; 5, poluição por microplásticos; 6, ciclo do nitrogênio e fósforo; 7, oceanos acidificados; 8, camada de ozônio e 9, aerossóis. Lembra aquela camada de ozônio lá da década de 1980? Pois é. Em 2024, 7 desses 9 grupos já estavam em situação preocupante. 6 já haviam ultrapassado o limite e um estava prestes a ultrapassar o limite de segurança. Nesse caso aí, os 7. Estamos agora em outubro de 2025 e 7 desses 9, que são eles: o uso da terra, as mudanças climáticas, biodiversidade, água doce, poluição por microplásticos, ciclo do nitrogênio e fósforo e os oceanos acidificados, esses 7 já estão acima dos níveis de segurança. Portanto, dos 9, 7 já estouraram os limites de segurança. Isso significa que estão fora da capacidade do planeta em reparar e se reorganizar espontânea e naturalmente. A ação humana desequilibra os elementos naturais desses grupos e a inter-relação entre eles. Não há grupos isolados. Ao contrário, eles interagem entre si. E vamos ver como cada um desses grupos se apresenta. O grupo 1, do indicador 1, o uso da terra. Isso tem a ver com desmatamento e urbanização. O preço desse projeto, que usa o desmatamento e a urbanização, que são chamados muitas vezes de fronteiras do desenvolvimento econômico, esse preço é justamente a destruição de florestas, de ecossistemas e a destruição de biomas. 2. As mudanças climáticas, muito faladas atualmente e muitas vezes tomadas como o maior alvo a ser enfrentado em prol da justiça climática, contra o racismo ambiental, contra a desigualdade social, contra a urbanização destrutiva e a gentrificação. É de fato muito importante essa questão das mudanças climáticas, mas enfrentá-las isoladamente não coloca o planeta de volta no eixo do equilíbrio. A emissão de gases de efeito estufa deve ser controlada urgentemente. E aí vejam como os grupos interagem entre si. Percebam. Puxando o terceiro, a biodiversidade. Estamos falando da extinção de espécies da fauna e flora, isto é, plantas, vegetais, microanimais e macroanimais. O aumento da temperatura média e o desmatamento pelo avanço da fronteira agrícola indiscriminada impactam negativa e diretamente nesse grupo, diminuindo a complexidade da biodiversidade. Isso tem logo a ver justamente com mudanças climáticas e uso da terra. Veja como um vai puxando o outro, O quarto grupo, o quarto indicador, o uso da água doce. A pressão por mais consumo de água doce, seja para a produção agrícola, seja pelos espaços urbanizados, seja pela nova fronteira tecnológica da inteligência artificial. Olha aí, a alta demanda por água doce tem a ver com os processos de urbanização e tem a ver com os processos de desmatamento. Então, puxa lá, tá vendo o indicador 1, o uso da terra. Indicador 5, a poluição por microplásticos. É o descarte responsável do plástico sem mais uso, que é um perigo cotidianamente realizado, principalmente nos grandes centros urbanos. Os oceanos estão repletos de plástico descartado. Peixes usados na alimentação já estão contaminados com microplásticos. E já está instalado um ciclo do microplástico, que tem voltado para o organismo humano, ainda sem uma ideia do mal que fará ao nosso organismo. Ou seja, esse microplástico que está no oceano, do oceano vai para os peixes,
do peixe é mandado para a nossa alimentação e a partir dessa alimentação volta para o nosso organismo. Indicador 6. Ciclo do nitrogênio e do fósforo. Nitrogênio e fósforo são dois elementos que saem da tabela periódica e entram principalmente no trato da terra para a fertilização da fronteira agrícola, antecedida justamente do desmatamento. O excesso das substâncias formadas por esses elementos químicos, levada para as águas, contamina as águas doces e os oceanos, põe em risco a biodiversidade e diminui o acesso à água doce. Ou pior, torna o acesso à água doce muito mais difícil e caro, o seu tratamento e consumo pelas camadas mais vulnerabilizadas da sociedade. E aí a gente chega no indicador 7, que são justamente os oceanos acidificados. A quantidade de CO2 liberado na atmosfera faz com que o pH dos oceanos seja alterado e diminuído. Portanto, a água fica mais ácida. Isso impacta diretamente na vida marinha. Plantas, animais e corais marinhos estão em risco. A biodiversidade marinha está em risco. E sabe quais são os dois grupos que ainda estão sob controle? Desses 9 que nós já citamos, vocês se lembram muito bem deles. Pelo menos aqueles que são um pouco mais experientes, né, vão lembrar bastante. É justamente o que está relacionado com a camada de ozônio e os aerosóis. As pessoas mais jovens não viveram, mas, como eu disse, né, as mais experientes se lembram do movimento internacional da década de 1980 contra, né, o buraco da camada de ozônio, o risco que ele representava para a vida e para a espécie humana. O controle sobre gases CFC, né, clorofluorcarbonetos, que atacavam a camada de ozônio, né, que protegia a Terra, né, dos raios, né, ultravioleta, né, o controle desses gases tem favorecido a recomposição da camada de ozônio. Estão sob controle, mas a presença de fuligem suspensa no ar, trazida pelas queimadas por conta do desmatamento, é uma realidade que não pode ser desconsiderada. Pois bem, proteger a biodiversidade, reduzir o desmatamento e a urbanização descontrolada urge. Segundo o Observatório Copérnico, a cobertura vegetal florestal segura para a preservação da fauna e flora é de 75%. No caso das florestas tropicais, isso sobe para 85% da cobertura vegetal original. A oceanógrafa e guardiã planetária, né, chamada Sylvia Earle, escreveu no prefácio desse documento, né, o seguinte: o relatório sobre a saúde planetária é um conjunto de dados, mas não é apenas um conjunto de dados, é um chamado à ação. Então, trabalhos como o do Instituto Potsdam, né, do professor John, né, da professora Silvia e também do quadro do IPCC da ONU têm nos alertado qualificadamente sobre os riscos enfrentados. Falta a decisão política e econômica para reverter esse quadro, que aí sim nós podemos chamar de um quadro apocalíptico. Por hoje, é só. Nesses temas especiais trouxemos sobre a saúde planetária, né, um relatório do Instituto Potsdam. O Instituto Rosa está sempre com você. Beijos e abraços.